Antes de começarmos esta oração, quero que você guarde uma verdade preciosa em seu coração. Jesus não é apenas um salvador distante que observa sua vida de longe. Ele é o bom pastor, aquele que conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima que já caiu do seu rosto e cada batalha que você enfrenta em silêncio. Existem momentos em que nos sentimos perdidos, cercados por preocupações, sem saber qual caminho seguir. Às vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças e acabamos carregando pesos que nunca deveríamos carregar sozinhos. Mas hoje o Senhor quer lembrar você de algo importante. O pastor nunca abandona suas ovelhas. Quando surgem tempestades, ele permanece presente. Quando o medo tenta dominar o coração, ele continua guiando. Quando ninguém mais entende a sua dor, Jesus continua sabendo exatamente o que você está sentindo. Não existe situação grande demais para suas mãos, nem problema difícil demais para sua direção. Talvez você não consiga enxergar todas as respostas agora, mas Deus não pediu que você entendesse tudo. Ele pediu que confiasse nele. O mesmo Jesus que cuidou dos discípulos, que acalmou o mar e transformou vidas, continua cuidando de você neste exato momento. E enquanto ele conduz seus passos, existe segurança, esperança e paz para seguir em frente. Declare nos comentários: Jesus é o meu pastor. A palavra de Deus nos mostra que existe uma grande diferença entre alguém que apenas acompanha um rebanho e um verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor ama, protege e permanece ao lado das ovelhas, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi exatamente isso que Jesus declarou quando disse que é o bom pastor. Ele não apenas aponta um caminho, ele caminha conosco. Ele não apenas conhece nossos nomes, conhece também nossos medos, nossas limitações e as lutas que travamos todos os dias. Por isso, não existe lugar mais seguro para a nossa vida do que nas mãos de Cristo. Muitas vezes tentamos assumir o controle de tudo, planejamos cada detalhe e buscamos respostas em todos os lugares. Porém, quanto mais tentamos conduzir a vida sozinhos, mais percebemos o quanto somos limitados. Jesus, ao contrário, conhece o fim desde o princípio. Nada pega o Senhor de surpresa, nenhuma porta fechada, nenhuma decepção, nenhuma batalha inesperada. Quando entregamos nossa vida ao bom pastor, passamos a caminhar com a certeza de que não estamos sendo guiados pelo acaso. Existe uma direção divina para cada passo. Existe um cuidado invisível nos dias comuns e uma proteção especial nos momentos de dificuldade. O Senhor continua olhando para você com amor, dizendo: confie em mim, eu sei o caminho. Declare nos comentários: eu confio na direção de Deus. Existe uma realidade que muitas vezes esquecemos. Todos nós seguimos alguma voz. Todos nós somos influenciados por algo. Algumas pessoas são guiadas pelo medo, outras pela opinião dos outros. Algumas pelas circunstâncias e outras pelos próprios sentimentos. Mas aqueles que aprenderam a confiar verdadeiramente em Deus, descobriram um segredo que transformou suas vidas. Eles decidiram seguir a voz do Senhor acima de qualquer outra. Ao longo da história, homens e mulheres de fé aprenderam a depender da direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Eles compreenderam que a sabedoria humana tem limites, mas a orientação do Senhor é perfeita. Por isso, não avançavam sem buscar sua presença, não escolhiam caminhos sem antes ouvir sua voz. E foi exatamente essa confiança que lhes permitiu viver com paz, mesmo em tempos difíceis. Quando Jesus assume o controle da nossa caminhada, não significa que nunca enfrentaremos desafios. Significa que não enfrentaremos nada sozinhos. O bom pastor continua à frente do rebanho, abrindo caminhos onde parecia não haver saída, fortalecendo os cansados e sustentando aqueles que pensavam não ter mais forças para continuar. Hoje, Deus está convidando você a trocar a preocupação pela confiança e a insegurança pela fé. Porque quando o Senhor guia seus passos, você não precisa viver dominado pelo medo do amanhã. O pastor já está cuidando do caminho. Declare nos comentários: eu escolho seguir a voz de Deus. Muitas pessoas acreditam que a presença de Deus em suas vidas significa a ausência de problemas. Mas a verdade é ainda mais poderosa. A presença de Deus significa que nenhum problema terá a palavra final.
Quando Jesus está no barco, a tempestade pode até surgir, os ventos podem soprar e as ondas podem se levantar, mas o destino continua seguro nas mãos dele. Foi isso que aconteceu inúmeras vezes nas Escrituras. O Senhor nunca prometeu uma caminhada sem desafios, mas prometeu estar presente em cada etapa dela. Quando tudo parecia perdido, Ele abriu caminhos. Quando não havia recursos, Ele providenciou. Quando o medo tentava dominar os corações, sua voz trouxe paz e direção. Talvez existam áreas da sua vida que hoje pareçam um mar agitado. Talvez você esteja enfrentando uma luta familiar, uma dificuldade financeira, uma preocupação com a saúde ou uma situação que tem roubado sua tranquilidade. Mas o mesmo Deus que conhece o fim desde o princípio continua governando todas as coisas. Nada escapou do seu controle, nada ficou escondido dos seus olhos. Por isso, não permita que a tempestade fale mais alto do que a voz do Senhor. O Deus que cuida de você continua trabalhando, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar a solução. O bom pastor permanece conduzindo seus passos com amor, sabedoria e fidelidade. Declare nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Uma das histórias mais marcantes da Bíblia é a de Pedro quando Jesus entrou em seu barco. Depois de uma noite inteira de trabalho, ele estava cansado, frustrado e sem resultados. Havia lançado as redes inúmeras vezes e não havia pescado nada. Tudo indicava que aquele seria apenas mais um dia de decepção. Mas foi exatamente naquele cenário de fracasso que Jesus entrou em cena. Depois de ensinar as multidões, o Senhor deu uma orientação simples a Pedro: lançar novamente as redes. Humanamente, aquilo não fazia sentido. Afinal, Pedro era pescador experiente e já havia tentado de tudo. Mesmo assim, ele decidiu obedecer. E foi essa obediência que abriu caminho para um milagre extraordinário. As redes se encheram de tantos peixes que quase se romperam. Quantas vezes nós também nos sentimos como Pedro, cansados de tentar, desanimados por não ver resultados e pensando em desistir. Mas Deus está nos lembrando hoje que uma única direção vinda do Senhor pode mudar completamente uma situação. Aquilo que parecia impossível pode se transformar em testemunho quando Jesus assume o controle. Talvez você esteja olhando para áreas vazias da sua vida neste momento, mas o Senhor continua sendo especialista em transformar escassez em abundância, tristeza em alegria e derrota em vitória. Continue confiando, porque quando Jesus está no barco, o milagre sempre encontra um caminho para chegar. Declare nos comentários: eu vou seguir a direção do Senhor. Ao longo da nossa caminhada com Deus, existe uma pergunta que precisamos responder diariamente: quem está conduzindo a nossa vida? Muitas vezes queremos a proteção do Senhor, mas continuamos tentando manter o controle de tudo. Queremos a paz de Deus, mas insistimos em carregar preocupações que deveríamos entregar a Ele. Porém, o plano do Senhor nunca foi que você enfrentasse a vida sozinho. Quando você iniciou sua jornada com Cristo, algo maravilhoso aconteceu. Você passou a ter ao seu lado um Salvador que luta por você, um Pai que cuida de você e um pastor que guia seus passos. Isso significa que as batalhas não precisam mais ser enfrentadas apenas com suas próprias forças. O Senhor caminha ao seu lado em cada desafio, em cada decisão e em cada momento de incerteza. Talvez hoje Deus esteja convidando você a fazer algo diferente. Parar de ouvir as vozes do medo, da ansiedade e da dúvida, para começar a ouvir com mais atenção a voz do bom pastor. A voz que traz paz em meio ao caos. A voz que fortalece quando as forças parecem acabar. A voz que lembra você de que existe esperança, mesmo quando tudo parece difícil. Jesus continua estendendo sua mão e dizendo: confie em mim. Eu conheço o caminho que você ainda não consegue enxergar. E quando seguimos sua direção, descobrimos que sua vontade é sempre melhor do que qualquer plano que poderíamos criar sozinhos. Declare nos comentários: Senhor, guia os meus passos. O Salmo 23 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas muitas vezes deixamos de perceber a profundidade das promessas que ele contém. Quando Davi declarou: o Senhor é o meu pastor, ele não estava apenas recitando palavras bonitas. Ele estava afirmando uma certeza que sustentava a sua vida. Ele sabia que,
Enquanto estivesse sendo guiado por Deus, nunca estaria abandonado à própria sorte. Quando o Senhor é o nosso pastor, encontramos descanso para a alma em meio às pressões da vida. Mesmo quando tudo ao redor parece agitado, Ele nos conduz a águas tranquilas. Mesmo quando o coração está cansado, Ele restaura nossas forças. E mesmo quando passamos por vales escuros, onde o medo tenta se instalar, Sua presença continua ao nosso lado. Talvez você esteja atravessando um período em que muitas perguntas ainda não têm respostas. Talvez existam desafios que parecem grandes demais para você enfrentar. Mas o Salmo 23 nos lembra que a segurança não está na ausência de problemas. A segurança está na presença constante de Deus. O pastor não abandona suas ovelhas no vale. Ele atravessa o vale com elas. Hoje, o Senhor deseja renovar sua confiança. Ele quer que você se lembre de que não importa o tamanho da luta, você não está caminhando sozinho. O Deus que guiou você até aqui continuará sustentando cada passo daqui para frente. Declare nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram como a direção de Deus sempre conduz seus filhos ao lugar certo, no tempo certo. Um desses exemplos aconteceu na vida do profeta Elias. Em um período de grande dificuldade, quando a seca atingia a terra e tudo parecia escasso, Deus não apenas prometeu cuidado, mas também mostrou exatamente para onde Elias deveria ir. O Senhor o conduziu ao riacho de Querite, onde havia provisão preparada para ele. Mais tarde, Deus continuou guiando seus passos e usando meios inesperados para sustentá-lo. O que essa história nos ensina é que a provisão de Deus geralmente está conectada à direção de Deus. Muitas vezes pedimos uma resposta, mas o Senhor deseja primeiro nos mostrar um caminho. Pedimos uma porta aberta, enquanto Ele está nos convidando a dar um passo de fé. O bom pastor não apenas cuida das necessidades das suas ovelhas, ele também as conduz até os lugares onde sua provisão já está preparada. Talvez neste momento você esteja preocupado com o futuro, sem saber como determinadas situações serão resolvidas. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua abrindo caminhos onde ninguém vê possibilidades. Continua preparando recursos onde parece haver escassez. Continua cuidando daqueles que confiam em sua liderança. Por isso, descanse o coração. O pastor que guia seus passos também conhece todas as suas necessidades e já está trabalhando em seu favor. Declare nos comentários: Deus está preparando o caminho para mim. O Salmo 23 termina com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa não é uma promessa para alguns dias apenas. Não é uma promessa reservada para momentos especiais. É uma garantia para todos os dias. Nos dias bons e nos dias difíceis. Nos momentos de vitória e também nos momentos em que ainda estamos esperando uma resposta. Quando o Senhor é o nosso pastor, sua bondade nos acompanha. Isso significa que, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo, Deus continua trabalhando para o nosso bem. Sua misericórdia nos alcança quando falhamos, nos sustenta quando estamos fracos e nos levanta quando pensamos que não conseguiremos continuar. Talvez você esteja olhando para algumas áreas da sua vida e enxergando apenas limitações. Talvez existam situações que ainda não mudaram, orações que parecem não ter sido respondidas, ou caminhos que continuam incertos. Mas o Senhor quer lembrar você hoje que sua presença não depende das circunstâncias. Ele continua ao seu lado em cada etapa da jornada. O bom pastor não apenas conduz você durante uma parte do caminho. Ele permanece fiel até o fim. Sua bondade continua alcançando sua vida. Sua misericórdia continua renovando suas forças. E seu amor continua sustentando você todos os dias. Declare nos comentários: a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham. Agora vamos apresentar nosso coração diante do Senhor. Pai amado e eterno, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e gratidão. Obrigado por nos lembrar, através da Tua palavra, que não precisamos caminhar sozinhos. Durante muito tempo tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Tomamos decisões sem buscar a Tua direção e carregamos pesos que deveriam estar em Tuas mãos. Mas hoje,
Reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Entra em cada área da nossa vida. Assume o controle dos nossos caminhos, dos nossos sonhos, das nossas preocupações e das nossas decisões. Conduz-nos pelos caminhos que o Senhor preparou. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz e coragem para obedecer quando o Senhor nos direcionar. Que nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua vontade e que nossos passos sejam guiados pela Tua sabedoria. Pai, entregamos também nossos erros, nossas falhas e escolhas equivocadas. Sabemos que muitas vezes seguimos por caminhos que trouxeram dor e decepção, mas confiamos na Tua graça restauradora. Cura as feridas do passado, fortalece nossa fé e ensina-nos a depender cada vez mais de Ti. A partir de hoje, escolhemos seguir o bom pastor. Escolhemos confiar em Tua liderança, descansar em Teu cuidado e caminhar em Tua presença. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanhem todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: Jesus, eu entrego minha vida em Tuas mãos.